Boa tarde a todos. Good afternoon or whatever to assim, boa everyone. tarde ou bom dia. Or good night. Aqui estamos novamente, eu, Micael, Here we are again, Brian and Mikael. para compartilhar com vocês mais um tópico. We are here to share one more theme in our series called Paul Brunton, His Life and Writings. Hoje nós vamos ver com vocês a filosofia de Paul Brunton, por que ele chamou a filosofia, qual é a sua visão dessa filosofia, a metafísica da verdade e também a importância da teoria prática dentro dessa abordagem filosófica de Paul Brunton. So today we are going to talk about what Paul Brunton means by philosophy, how he understands that term, his vision and understanding of philosophy, why he chose that term, also to talk about what he calls the metaphysics of truth, and finally to talk about the relationship of theory and practice, which for PB are unified. Theory and practice should not be separated from each other. Ele fala, não é, por que ele começou a chamar de filosofia todos os escritos dele, tudo que ele escrevia, as notas, as pesquisas. Ele era um pesquisador, então ele pesquisou muito, estudou, viajou intensamente, encontrou mestres em vários países, também estudou muitas tradições. So PB, as we know, traveled extensively, met masters from all over the world, studied very deeply different philosophic traditions, and out of these studies he developed an understanding that he uses the term philosophy to describe. Então ele costumava perguntar para ele, mas afinal de contas, Paul Brunton, qual é a sua religião? Qual é o sistema de yoga que você pertence? So people would say to PB, after all this study, after all this work, which system do you belong to? What is your school of philosophy? Which religion is your religion? Então ele costumava responder desta maneira. So here's a quote from Perspectives that illustrates how he would normally answer this question. É parágrafo do livro Ideias em Perspectivas. It's from the first notebook titled Ideas in Perspective, and it's from chapter 20. What is philosophy is the name of the 20th out of the 28 ideas. É o volume primeiro dos notebooks, capítulo O que é a filosofia, a 20ª ideia. As pessoas às vezes me perguntam a que religião pertençam ou a qual escola de yoga sou adepto. Se lhe respondo o que não é frequente, digo-lhes a nenhuma e a todas. E se esse paradoxo aborrece as pessoas, então tento suavizar sua ira e acrescento que sou estudante de filosofia, que durante minhas viagens ao reino celestial da existência absoluta, eterna e infinita, nem por uma vez encontrei rótulos com as palavras cristão, hindu, católico, protestante, zen, shin, platônico, hegeliano, etc. Assim como não encontrei rótulos com as palavras inglês, americano ou otetonte. Todas essas designações, PB diz, contradiriam a própria natureza da existência sem designações. Todas as diferenças sectárias são simplesmente intelectuais. Elas não têm lugar naquele nível que é mais profundo do que a função intelectual. Elas dividem os homens em grupos hostis unicamente porque são pseudo-espirituais. Aquele que tiver provado a liberdade do puro espírito ficará relutante em submeter-se às restrições de um culto e de um credo. Eu não poderia, portanto, afixar conscienciosamente um rótulo nos meus pontos de vista ou no meu ensinamento sobre essa vida que adotei. So here PB is reminding us that his
writings need to be in conformity with his actual experience, and his actual experience transcended these categories. Então, aqui realmente, Paul Brunton, para definir essa filosofia dele, ele fala como deveria ser de acordo com as experiências, não é, que ele havia já vivido. Then it is why então foi por isso que ele disse que adotou esse nome de filosofia, porque era um nome bastante amplo e geral para tornar-se propriedade de qualquer seita isolada. So PB explains in the rest of this quote that he chose the term philosophy because it is neutral, because it is very broad, that it embraces all these different approaches that he's speaking of. And he also explains that he wants to return it to the original sense of the Greek, and he states the following. In doing so, I merely return to its ancient and noble meaning among the Greeks, who, in the Eleusinian mysteries, designate the spiritual truth learnt at initiation into them as philosophy, and the initiate themselves as philosopher or lover of wisdom. Foi essa a razão, não, que ele escolheu simplesmente o nome a filosofia. So this is why he chose the term philosophy, which really is a synthesis or an all-encompassing term that incorporates all of his all the work that he presents in the notebooks. Uma palavra então, não é, que sintetiza todo o material que foi compilado, não é, e foi chamado mais tarde os notebooks. And we spoke earlier about the organization into the 20 ideas and how he kept revising it. And we discovered that in the first version, philosophy was the first idea. But it seems that later he felt there was more introductory material needed before he could expand this term, so then it became the 20th. Sim, como falamos em um outro vídeo, que vocês poderão também acessar, Paul Brunton dividiu o ensinamento dele, essa filosofia, em 28 ideias, e inicialmente a filosofia era uma primeira ideia, né? Era uma das primeiras, mas depois era a primeira ideia, mas durante os anos, de acordo com os documentos que temos de Paul Brunton, dos arquivos, durante os anos ele foi mudando e a filosofia, o tema, não, a ideia filosofia, acabou ficando na 20ª ideia, porque ele percebeu, não, que necessitava uma certa preparação das pessoas, né? Como, por exemplo, a busca, a prática para busca, relaxamento e retiro, a meditação elementar. Então ele qualificou, sistematizou a filosofia dele em vários passos ou ideias, e a filosofia, o tema, filosofia, acabou ficando no 20º. So when he organized these 28 ideas, he realized that there needed to be a build-up, a foundation in order to understand what he meant by philosophy. So he began with the first idea, which is just simply called the quest. The second idea, practices for the quest. The third, relax and retreat. The fourth, meditation, elementary meditation, etc. So we can see how he's leading us through a developmental sequence that culminates in the deepest understanding of the ultimate reality. Porque só para vocês terem uma ideia, a 28ª ideia vai ser o absoluto. So just to give an example, after the 20th idea, what is philosophy? The 28th is the absolute ultimate reality, which he calls mind or the alone. Or alone. So PB says, I want to restore this word to its ancient dignity. I want it used for the highest kind of insight into the truth of things, which means into the truth of the unique reality. I want the philosopher to be equated with the sage, the person who not only knows this truth, has this insight, and experiences this reality in meditation, but also, although in a modified form, in action amid the world's turmoil. So this last phrase, in action amid the world's turmoil, is another key point of PB's that we'll talk about more, which is knowledge needs to be used. Knowledge needs to be applied. If you don't live what you know, it's not
you don't really know it. Então, essa última frase, não? Michael fala, não, que essa última frase, quando ele diz que a pessoa vai estar, então, em ação no meio do tumulto do mundo, é uma, digamos assim, um ponto-chave da filosofia de Paul Brunton, de que nós devemos praticar, aplicar a filosofia na nossa vida diária. Tá bem? It's okay? You willing to try? Então, isso, digamos, é o que nós chamamos a filosofia de Paul Brunton. This is what we are presenting as the philosophy of Paul Brunton. Agora vamos ver, então, qual seria essa visão dele, né? Por que que nós necessitamos de uma filosofia e o que é essa filosofia, qual é o sistema dessa filosofia? So let's amplify a little bit this idea of philosophy and ask the question, why do we need to have a comprehensive philosophy like this, and what it is about, and how do we use it? Podemos começar perguntando o que essa filosofia nos oferece. So what is it that philosophy offers us? That is a question we could ask. We could say, what's in it for me? O que é que ela nos oferece, né? Então, essa filosofia, ela oferece aos que a seguem até o fim uma profunda compreensão do mundo e uma explicação satisfatória do significado da experiência humana. Ela oferece o poder de penetrar as aparências e de distinguir o que é genuinamente real do que é mera aparência, o que é mera aparência de realidade. Oferece a satisfação daquele desejo que todas as pessoas em todos os lugares trazem em algum ponto do coração, o desejo de serem livres. Isso é o que a filosofia, então, ela nos oferece, não é mesmo? A liberdade do ser. E o que é essa liberdade do ser? So what philosophy offers us is the freedom of the being. And we can ask, what is this freedom? Como nós somos esse eu superior, então, através de um corpo sistemático filosófico, podemos ter a compreensão real de quem somos e nos libertar do que não somos. So we can study this philosophy, and this body of philosophy will help us understand who we are, and it will liberate us from the limitations that we live within in our everyday existence. E para isso a filosofia vai nos ajudar a discernir o que é real do que é aparência. And in this regard, philosophy will help us discern the real from the appearance. And we can comment here. PB doesn't say the world is illusion. He doesn't say it's unreal. He doesn't say to reject the world. He says we have to live in the world, but we need to understand that what we know as the world is an appearance and is not its true nature. E aqui nós podemos, não é, fazer um comentário de que Paul Brunton, não é, ele não rejeita o mundo, como vocês viram, não se rejeita o mundo, mas se vive no mundo sabendo que não somos desse mundo. Então existe uma certa diferença, mas é importante o discernimento entre a aparência e a realidade última. Phoebe says, it is the joyous duty of philosophy to bring into a systematic harmony the various views which humanity has held and will ever hold, however conflicting they seem on the surface, by assigning the different types to their proper level and by providing a total view of the possible heights and depths of human thought. Philosophy alone can bring logically opposite doctrines into harmonious relationship with each other by assigning them to their proper places under a single sheltering canopy. So he's telling us that philosophy gives us a synthesis that integrates and resolves the differences in these different systems. And also we can notice the first phrase, he says, it is the joyous duty of philosophy. So philosophy should make us happy. Like we know in Hinduism, the highest level of the soul is the body of joy. And we know in Platonism that the truth is beautiful. So philosophy should be joyful. Como falou Michael, então, essa filosofia, ela harmoniza todas as contradições e a filosofia é para nos dar alegria, não é algo assim que traz alegria ao ser, que harmoniza as contradições e que nos oferece um caminho para a realização da alma.
So if you're involved in a spiritual undertaking or have a spiritual teacher and everything is so heavy and serious, PB would say it doesn't have to be that way. Então, se estamos dentro de um sistema de algum professor, mestre, não é, que é tão sério e rigoroso e rígido, não, de alguma maneira isso não é muito necessário, digamos, tem outras alternativas. And PB has a practice that he calls the yoga of the liberating smile. E só para lembrar também, no platonismo, como falou o Michael, temos a beleza, né? Então a beleza também é parte da realidade última. The yoga of the liberating smile. Sim, e o yoga do sorriso liberador que o Brunton falava. Existe uma verdade universal? Existe uma doutrina que não dependa da opinião individual, das peculiaridades de uma era em especial ou de um nível cultural de um determinado país? Existe um ensinamento que apele para a experiência universal e não para o preconceito pessoal? Replicamos que tudo isso existe, então PB afirma que sim, que isso existe. Mas foi enterrado sobre grande quantidade de trastes metafísicos, muito conhecimento antigo e muita superstição oriental. Nosso trabalho tem sido o de resgatar essa doutrina do passado morto para benefício do presente. A little known fact about PB is he was the personal assistant to one of the first Western Buddhist monks. Um fato também na vida de Paul Brunton é que ele foi assistente de um monge budista. One of the first Western Buddhist Foi um dos primeiros monges budistas no Ocidente. This person was PB's spiritual teacher, and PB was his assistant in helping him form the first Buddhist society in the West. Paul Brunton então assistia, não é, esse monge budista quando ele fundou o primeiro centro budista no Ocidente. The teacher's name was Ananda Mateya. O nome dele era Ananda Mateya. Agora, não sei se observaram, ele falou sobre a metafísica da verdade, não é? Então, isso é bastante importante no trabalho de Paul Brunton, lembrando, não é, que ele esteve com Ramana Maharishi, aos pés de Ramana, era um discípulo dele. So another aspect of this philosophy is what PB calls the metaphysics of truth, which is a very important way he presents it. And we can remember that PB himself was a student of Ramana Maharshi in India, and that he sat at his feet for great lengths of time and considered Sim. Ramana to be his teacher. E para muitos, não é? Muitos poderiam perguntar, não bastou não que ele esteve lá com Ramana Maharishi, aos pés de Ramana, não é? Todos, Ramana dizia que não precisava nada além daquilo, não é? De ficar aos pés dele. Ele tinha uma técnica, não é? Muitos de vocês devem saber, que era quem sou eu. So we can ask, if PB was with Ramana, what else did he need? If he was at Ramana's feet, if he was spending time with Ramana, Ramana presented a system of self-inquiry called Who Am I? So it's like, why would PB need anything else than being a student of Ramana? Sim, mas ele sendo um britânico com uma mente ocidental, ele percebeu que para nós, não é, que moramos no Ocidente, era importante a compreensão do que é aquilo, por exemplo, daquela experiência mística, não é, de Ramana, daquela experiência mística dele, de outros, não é, aquele insight profundo, mas o que é, como explicar essa realização para pessoas como nós? So PB, during his time with Ramana, realized that, while on the one hand, the profundity of the mystical experiences available with Ramana was unparalleled, that being a Westerner himself and writing for Western people, he perceived that people need to understand, that they needed to comprehend, and that part of his job was to provide this understanding. Então a isso ele chamou de metafísica da verdade. And this comprehensive understanding is what he called the metaphysics of truth. Só recordando, não, que a metafísica ela é uma rama da filosofia que estuda a estrutura, os componentes, a natureza, os princípios da filosofia. So we can remember that the word metaphysics is relating to
a branch of philosophy that tries to understand the fundamental nature of reality and the different components of the ultimate reality, the structure of nature and of the world. Essa rama trata de compreender a realidade última. So this branch of philosophy is focused on understanding the ultimate reality. Por isso o nome metafísica. For this reason it's called Metaphysics. Que etimologicamente vem do grego e que significa além da física. Meta, além da física, ou além da natureza. So the word metaphysics means meta, beyond physics, or beyond the realm of nature. Essa palavra provém dos ensinamentos de Aristóteles. And this word comes from the writings of Aristotle. Que foi o primeiro, digamos, a usar essa palavra He's the first durante o seu philosopher to use this word in his own writings. Então, o que seria essa metafísica para Paul Brunton? Como compreender essa realidade? So for PB, what is the metaphysics of truth and how did he understand this reality? There's one little point we could add, which is PB's need for an intellectual understanding is one of the reasons he sought other teachers besides Ramana who could give him the explanation that he was looking for. Sim, a necessidade, não é, de Paul Brunton compreender intelectualmente, não é, essa realidade última, essas experiências, levou a conhecer outros mestres, não, a encontrar com outros mestres e pesquisar ainda mais profundamente sobre todos esses assuntos. Quer dizer, ele não esteve só na Índia, ele esteve também em outras partes da Ásia, não é, e encontrou outros mestres. E foi dia que assim ele, não é, ele fez realmente uma síntese de tudo isso. One of the teachers that PB studied with, in addition to Ramana Maharshi, was named Subramanya Iyer. Outros mestres que PB teve além de Ramana Maharishi foi Subramanya Iyer. And Subramanya Iyer gave him this intellectual comprehension that he was looking for. E deu ao Paul Brunton aqueles ensinamentos, não, que ele estava buscando, não é? Respondeu às perguntas dele. And Subramanya Iyer was also a teacher of many monks from the Ramakrishna Vivekananda order. E Subramanya Iyer foi também professor, digamos, né, de muitos monges da ordem Ramakrishna, não é, que estava naquele momento sob a guiança de Vivekananda.